de hoje, né, nos visitando, cadê esse? Ainda tem. Nosso irmão João Manuel nos visita hoje, cadê esse irmão? Está no fundo dele. João Manuel, Deus abençoe que ele seja sempre bem-vindo em nosso meio. Pastor João Manuel, tá? Pastor João Manuel. Amém. Deus abençoe e seja bem-vindo, Pastor João Manuel. 2 Samuel 9 diz assim, ó, e Davi disse: há ainda algo ou alguém que restou da casa de Saul, para que eu possa mostrar minha bondade por causa de Jonatas? E havia da casa de Saul um servo cujo nome era Ziba. E quando eles o chamaram até Davi, o rei disse a ele: tu és Ziba? Meu E ele Deus, disse: teu servo é ele. é forte. E o rei disse: não há mais nenhum da casa de Saul, para que eu possa mostrar a bondade de Deus? E Ziba disse ao rei: Jonatas tem um filho que é aleijado do seu pé. E o rei disse a ele: onde ele está? E Ziba disse: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou buscá-lo, e o retirou da casa de Maquir, filho de Amiel de Lodebar. Ora, quando Mefibosete, o filho de Jonatas, filho de Saul, chegou até Davi, ele caiu sobre sua face e fez reverência. E Davi disse: Mefibosete. E ele respondeu: eis aqui o teu servo. E Davi disse a ele: não temas, porquanto certamente te mostrarei bondade por causa de Jonatas teu pai, e te restituirei toda a terra de Saul teu pai, e tu comerás pão à minha mesa continuamente. E ele se curvou e disse: o que é teu servo para olhares para um cão morto como eu? Então o rei chamou a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: eu dei ao filho do teu mestre tudo que pertenceu a Saul e a sua casa. Portanto, tu e teus filhos e teus servos cultivareis a terra para ele, e trarei os frutos, para que o filho do teu mestre possa ter alimento para comer. Mas Mefibosete, o filho do teu mestre, comerá pão à minha mesa. Ora, Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então disse Ziba ao rei: segundo tudo que o meu senhor o rei tem ordenado ao teu servo, assim fará o teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, ele comerá à minha mesa, como os filhos do rei. E Mefibosete tinha um filho moço, cujo nome era Mica, e todos que habitavam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Assim Mefibosete habitou em Jerusalém, porquanto comia na mesa do rei, e era aleijado de ambos os pés. Podemos assentar. Amados, a Bíblia diz, em 2 Samuel 4, que esse menino por de nome Mefibosete tinha por volta de 5 anos de idade, e a peleja vai se travar contra o exército de seu avô Saul. E agora a notícia chega no palácio de Saul que a peleja está contra o povo do Saul. Saul está sendo prevalecido na peleja. E agora a ama desse menino vai pegá-lo, pois era neto do rei. E era-se de costume, quando o exército vencia o outro, exterminar toda a sua genealogia, para que não restasse ninguém que pudesse querer futuramente pleitear o direito ao trono. E agora essa mulher pega esse menino no intento de salvá-lo, e a Bíblia diz que ele cai e quebra ali então os seus 2 pés, se tornando um inválido aos 5 anos de idade. É neste período que chega então a notícia que Saul, seu filho Jonatas, vão ser mortos na batalha. O exército de Saul vai ser envergonhado. Haja vista que ele estava no trono, ele ainda era detentor do
com certeza o sucessor ao trono de Israel. Herdaria então Jonatas e depois esse menino. E agora ele vai ter o seu futuro tomado das suas mãos. Ele já não tem expectativa. E ali alguém no intento de guardá-lo, pelo menos com vida, o manda para Lodebar. A intenção era que pelo menos, ainda que ele não tivesse perspectiva de reinado, tivesse pelo menos a sua vida preservada. E o tempo passa. A história diz que agora Davi, ele se firma sobre o trono de Israel. Ele agora vai ser o substituto imediato de Saul. Haja vista que Deus já tinha lhe entregado a unção, já tinha dito que ele herdaria esse trono e que seria chefe sobre todo Israel. Quando Davi agora está no trono, a Bíblia diz que tinha um homem por nome Ziba, e esse homem era servo de Saul. A história vai dizer que ele entra na casa de Saul como escravo, e agora dentro da casa de Saul ele vai crescer, ele vai ganhar notoriedade, ele vai ganhar ali um status diferenciado, e vira não mais um escravo, mas vira um líder dentro da casa de Saul, a ponto de agora ele vai ter servos. A Bíblia diz que ele tem 20 servos e 15 filhos. Jamais um escravo teria direito a ter filhos, e se tivesse, também escravo seria. Se tivesse, seria também propriedade do seu senhor, e muito menos um escravo teria servos. Mas esse homem, ele cresce dentro da casa de Saul, e agora qual é o intento dele? O menino já não está no cenário, Saul é morto, Jonatas também. Talvez o intento dele era ser o herdeiro dentro da casa de Saul. A Bíblia não relata muito sobre Ziba, mas a história vai dizer que o nome deste homem quer dizer algo como perseguidor ou trapaceiro. Então, dentro do texto, analisando o fato e o texto lido, sem ferir o texto, conseguimos perceber uma manipulação desse homem por nome Ziba, pois Davi agora o chama. Ele sabia tudo o que acontecia dentro da casa de Saul, e Davi então vai dizer: olha, Ziba, você estava dentro da casa, dentro do palácio, então você tem conhecimento. Será que restou alguém da casa de Saul? Será que dentro dessa genealogia ainda restou alguém? Pois eu tenho uma aliança com Jonatas, filho de Saul, e por essa aliança eu tenho que honrar aquele que tenha permanecido vivo na casa de Saul. O texto então diz, pela expressão de Ziba, conseguimos concluir que quem sabe o plano dele realmente agora começa a ser frustrado, pois ele vai dizer: restou um, e esse um, ele é filho de Jonatas. É lógico que pela ótica humana, ainda que Jonatas não fosse aleijado, jamais ele voltaria para querer enfrentar Davi, para querer pedir o trono que era de seu avô, pois Davi estava estabelecido, fortificado sobre o trono, tinha um exército poderoso, e jamais alguém ousaria ser um revolto contra o exército de Davi. A história já contava que Davi havia conseguido muitas vitórias, era um excelente guerreiro, um homem hábil nas artes da guerra. E agora Ziba diz: existe um, porém, aleijado de ambos os pés. Olha que Davi não perguntou como era, olha que Davi não perguntou nem o nome, apenas perguntou se existia. E esse homem Ziba já vai dando a característica, ou seja, já vai mostrando: existe um, mas é um inválido, é um coitado. Talvez em outras palavras ele estava dizendo: é alguém que não tem condições de pleitear nada, é alguém que não tem condições de galgar objetivo algum. E além de ele ser aleijado, ele está em Lodebar, que talvez a vida inteira você entendeu que era lugar de esquecimento. Às vezes ao longo da
crescimento, é lugar sem pasto. Quando você olha um lugar sem pasto, diz de um lugar pobre, pois se não tem pasto, não tem provisão para animal. Se não tem pasto, não tem perspectiva de plantio. Em outras palavras, Ziba estava dizendo, além de ele ser um aleijado, ele está num lugar sem perspectiva. Ele está num lugar onde a vida dele não tem como melhorar. Talvez Ziba pensava, esse menino vai ser exterminado, ou quem sabe esquecido, pois não ameaça o reinado de Davi. E aí Davi vai dizer, então busque esse menino. Eu quero que você entenda que agora, ele não tinha mais 5 anos, o tempo passa, e a história diz que aqui, ele tinha cerca de 25 a 30 anos, já era um homem, e quem sabe as lembranças dentro dele pairavam no seu íntimo. Quem sabe ele lembrava de quando criança brincava no palácio. Quem sabe esse homem chamado Maquir, que cuidou dele, dizia, olha, o seu avô era rei, o seu avô mandava em Israel. Quem sabe a memória daquele menino dizia, eu estou nessa condição, mas eu não nasci nessa condição, eu nasci dentro de um palácio. Eu nasci com perspectiva, eu nasci com expectativa. Imagine você ser neto de um rei, imagine você ter os privilégios de ser criado dentro de um palácio, e agora como aleijado de ambos os pés, viver se rastejando, viver dependendo de alguém, e ainda lembrar, tudo que sobrou em Israel poderia agora ser meu, ainda que meu avô tenha se desvirtuado. Não dá para deixar de lado as conquistas de Saul, aquilo que Saul conquistou, ainda que tenha saído da presença do Senhor, mas durante 40 anos ele reinou sobre Israel. Talvez esse menino se lamentava e dizendo, eu queria ter uma nova chance, agora não de viver da história dos outros, mas de escrever a minha própria história. Mas quem é que vai dar chance para o aleijado? E daí ele está num lugar que não tem pasto, que não tem perspectiva. Se eu voltar para Jerusalém, serei morto, pois aquele que está no trono era quem meu avô queria matar, e ele não sabia. Mas lá em Jerusalém, Davi já estava falando no nome dele. Talvez você não entendeu, mas o Senhor está colocando o teu nome em mesas de reuniões, em cenários proféticos, em boca de pessoas de autoridade. E alguém pode tentar tirar aquilo que é teu, mas se é promessa do rei, deixa estar. Passe o tempo que passar, Deus cria a situação, Deus coloca o nome na mesa, Deus coloca o nome na pauta. Pastor, mas ninguém me conhece, vai te conhecer. Ninguém sabe quem eu sou, vai saber. Ninguém sabe da minha história, Deus vai te dar uma oportunidade de escrever uma nova história. Não importa quem errou no passado, importa a história nova que você vai construir de agora para frente. Porque muitas das vezes nós queremos viver daquilo que alguém foi. É muito legal quando temos, talvez você dizer, o meu pai era pastor, o meu avô fundou uma igreja. Talvez você dizer, essa igreja que eu estou era do meu avô e agora eu que cuido, essa empresa foi herança. Só que também é muito bom quando você é o primeiro da tua casa a escrever uma história diferente. Talvez você nunca teve a oportunidade de ter sombra da árvore de ninguém. Talvez você nunca teve a oportunidade de ter nada fácil na sua vida. Mas o Senhor te trouxe para lhe dizer, a partir de você, você que vai dar sombra para os outros. Chega de lamentar por não ter tido sombra. Chega de lamentar por não ter tido facilidade na vida. Você vai ser o portador para levar isso para a tua casa. E talvez é as próximas gerações suas que vão depender daquilo que você está plantando hoje. Esse menino vai ser chamado, esse homem. E agora
define quem eu sou em Cristo. O meu momento não define o que Deus tem para mim. Alguém estava olhando Jesus na cruz do Calvário e estava zombando, dizendo: se você é filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo. Mas do lado tinha um ladrão da cruz que estava dizendo: eu sei que você é Cristo, filho de Deus, e quando entrar no meu reino, lembra de mim. Ele estava na cruz, mas o ladrão já via ele no reino. E quando Jesus entregou o Espírito, um soldado romano disse: esse homem verdadeiramente era justo. Você não entendeu? Deus está dizendo: o teu estado não te define. Eu tenho algo maior para a tua vida. Mefibosete, ele vai ser chamado e ele se prostra diante do rei. Ele sabia a reverência que se devia ao rei. Ele sabia como deveria se entrar na presença do rei. E ele vai dizer: olha, rei, quem sou eu para o Senhor olhe para mim, um cão morto? Olha o que ele pensava dele mesmo. Olha o que o mundo colocou na mente, deixou. Talvez quantos olhares desprezíveis ele teve sobre ele. Talvez quantas pessoas olhou para ele e disse: esse é um Zé Ninguém. Talvez em Lodebar alguém sabia de quem ele era neto e dizia: o avô dele era rei e ele é um nada. Talvez quantas das vezes olharam para ele com desprezo. Já reparou como as pessoas olham para um morador de rua? Às vezes dá uma esmola sem nem olhar quando dá. Outros ainda criticam: dá sim porque quer, porque não vai trabalhar. Porque muitas das vezes nós só olhamos o momento da pessoa e não liberamos uma palavra de bênção sobre ela. Talvez ele ouviu tanta humilhação a vida inteira que aquilo marcou a mente dele. E o que mais impede nós de avançar é a nossa mente. Você já reparou que coisa boa é mais difícil de acreditar? Alguém fala para você assim: você vai vencer. Aí dentro de você fica: mas será que eu vou mesmo? Alguém fala para você: você vai conseguir. Aí dentro de você fala: eu nem creio mais que eu vou conseguir. Agora você pode estar todo animado. Alguém fala: será que isso vai dar certo? Já te coloca para baixo. Você acabou de sair do salão de beleza, cabelo todo arrumado. Alguém fala: eita, estava fechado o salão. Já te derruba. Você já não quer nem sair para onde você ia. Você já olha com defeito e fala: nunca mais eu vou naquela cabeleireira. Mas você saiu de lá achando que estava bom, porque alguém disse que não estava e já te puxou para baixo. Porque a nossa mente está condicionada a querer agradar as pessoas, a querer ser aceito pelas pessoas. Você já reparou que quando você conhece um círculo de amizade, você tenta se enquadrar nele? Qual a roupa que o jovem usa? Vou tentar usar igual. Porque se eu não usar, eu vou ser chamado de nerd, eu vou ser excluído. Qual o linguajar do pessoal do trabalho? Vou tentar me adequar para ser aceito. Porque ninguém gosta de ser desprezado, ninguém gosta de ser colocado de lado. E muitas das vezes desagradamos Deus para agradar pessoas. E aí, se você depender da aprovação alheia, você perde a sua identidade. Porque em cada lugar você vai querer ser de um jeito, e Deus olhando lá de cima e dizendo: seja quem eu te chamei para ser. Se tiver que ser diferente, seja. Se tiver que ser excluído, seja. Se Jesus foi odiado pelos homens, não faça questão de ser amado. Lembre-se que somos pequenos Cristos, e se mataram o nosso Senhor, o que irão querer fazer conosco?
você acaba recebendo todo o rótulo que tentam colocar em você. Esse menino vai dizer: quem sou eu? Olha a diferença da mulher cananeia. A mulher cananeia estava debaixo de maldição. Cã vai ser duplamente amaldiçoado por seu pai. Porque ser escravo já é ruim, imagina. Só que o que Noé diz? Você vai ser escravo do escravo. Era tipo os servos de Mefibosete, de Ziba. Ziba foi escravo e virou senhor. Cã estava debaixo dessa palavra: escravo de escravo. Imagina comer resto do escravo, ser humilhado por outro escravo. E a mulher cananeia chega diante de Jesus e ele fala: não é lícito pegar o pão da mesa e dar para o cachorro. E o que ela diz? Tudo bem, pode não ser lícito, mas até os cachorrinhos comem migalha. Você entendeu a diferença? Ela sabia que o povo dela estava debaixo de uma maldição. Só que ela estava entendendo: ainda que eu não seja digno da mesa, só as migalhas já me satisfazem. Ela estava dizendo: meu povo está embaixo de maldição, mas eu vou buscar a aprovação de Deus. O meu povo está debaixo de maldição, mas eu vou ter uma atitude para mudar a maldição em bênção. Já Mefibosete era diferente. Mesmo medo de rei, aceitou que colocaram sobre ele. E Jesus está lhe dizendo: não aceite rótulos, porque eu vou te tirar da humilhação e te levar até a exaltação. Só que a primeira exaltação é espiritual. Porque em outrora nós pensávamos o quê? Vou ter roupas melhores, vou comer melhor, vou ter casa melhor. E o nosso espiritual lá embaixo. A primeira exaltação tem que ser espiritual, tem que mudar algo dentro de mim e de você. Você tem que se olhar melhor do que você entrou aqui se olhando. Porque tem gente que parece que todo mundo é melhor do que ele. Você não tem que se achar melhor do que ninguém, amém? Mas também se colocar abaixo de todo mundo. Se colocar como o único que não merece uma boa vida da parte de Deus. Ziba leva ele e ele diz: eis o teu servo. E Davi vai dizer: eu vou mostrar bondade a você por causa de Jonas. Ele nem sabia que tinha essa aliança, queridos. Olha o poder que temos sobre a próxima geração. Talvez os teus filhos já teve livramento por causa da sua servidão ao Senhor. Talvez alguém da tua família que nem serve a Deus já teve livramento por causa da aliança que Deus tem contigo. Lembra quando Deus queria destruir Sodoma e Gomorra? Abraão começou a fazer um leilão com Deus: pai, não destrói não. Se tiver 40, o Senhor poupa. E Deus falou: eu vou poupar. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim: se tiver 40, eu vou aceitar tudo de ruim que tem em Sodoma e Gomorra. Eu vou aceitar homem por homem, eu vou aceitar mulher por mulher, eu vou aceitar toda essa patifaria. Não porque eu aceito o pecado, mas porque eu tenho esperança que 40 justos pode pegar a cidade, pode pegar e levar conversão. Deus está lhe dizendo: por causa de um justo, eu poupo a tua casa. Por que Deus ia aceitar tudo de Sodoma e Gomorra? Não por negociar, mas pela expectativa que o sal da terra e a luz do mundo faria a diferença no meio das trevas. Qual o melhor
E não tinha nem 5 justos. Porque se tivesse 5, Sodoma e Gomorra era um povo terrível, Deus ia aceitar. Porque sabia que 5 tochas vivas de Deus poderiam ganhar aquele povo do céu. Mefibosete vai ouvir Davi dizendo: eu tenho uma aliança com teu pai. Olha o poder da aliança, queridos. Olha o poder da fidelidade ao altar. Davi aqui estava dizendo: eu estou na decisão de mudar teu destino, e teu pai tinha uma aliança comigo. Olha o poder de você ser fiel ao Senhor. Amanhã depois seus filhos estudarão em boas escolas, terão boas profissões, serão cidadãos de exemplo e de honra, servos do altar. Deus vai livrar da mão do homem, ainda que ele não esteja dentro da casa. O Senhor vai dizer: eu tenho uma aliança com teu pai, eu tenho uma aliança com a tua mãe. Aí vem alguém lá na biqueira, lá dentro do bar, ou lá dentro do baile funk, e diz: o teu pai orava por você, a tua mãe orava por você. De algum jeito Deus vai fazer alguém se lembrar da tua casa. É por isso que vale a pena ser fiel a Deus. Aí você diz: eu sou fiel, mas meu filho está no mundo. Eu sirvo a Deus e meus filhos estão perdidos. Eu sirvo a Deus e eu tenho um filho no mundo. Ah, pastor, dá vontade de parar porque só tem eu. É o contrário, parabéns que ainda tem você. Porque é pela aliança que Deus tem contigo que Ele vai alcançar a tua casa. Posso ouvir um amém? E aí Davi vai falar assim: você e teus filhos e teus servos, 15 filhos e 20 servos, 35 homens, mais Ziba 35. Vocês vão colher o que os filhos de Mefibosete vai comer. Olha que coisa linda. Um aleijado não pode colher, mas ele tinha semente que teu pai tinha lançado. E aí o rei fala: alguém vai colher por você, mas não vai deixar de vir para a tua mesa. Talvez alguém pensou: ele não pode colher. O que adiantou o pai dele plantar, o avô dele plantar? Deus está lhe dizendo que nenhuma semente vai ficar sem colheita para a tua casa. Mefibosete não podia, mas os servos de Ziba iriam colher. Deus estava dizendo: ele tem legalidade para colher, e ainda que ele não consiga, alguém vai trazer para a mesa dele. Não vai faltar nada na tua casa, na tua família, para os teus filhos, para as tuas gerações. E Mefibosete vai comer por empregado, não. Ele vai comer na mesa do rei todo dia. É tempo de mudança espiritual. Prepare as tuas malas para sair de Lodebar, da terra sem pasto, para a terra que manda leite e mel, para Jerusalém. Mefibosete então diz: prepara a carroça para buscar minhas malas. Aí o rei fala: não precisa, porque vai se vestir como meu filho, vai comer como meu filho, vai ter lugar na mesa, vai comer na mesa do rei, e teus filhos vão ser servidos. Talvez Mefibosete pensou que ia usurpar. Talvez. O texto dá a entender que Ziba tinha alguma malícia. Parece quase a história de Ramã e Mardoqueu. O que faz para que o rei se agrade? Aí Ramã pensa: é para mim. Manda que saia no cavalo do rei, dá o anel, dá a roupa. E o rei fala: pois bem, vá lá você e faça isso com Mardoqueu. Talvez Ziba pensou: estou indo buscá-lo para ele ser morto. Talvez, eu sei que a Bíblia não inicia talvez, mas no mínimo o texto dá a entender que Ziba tinha alguma má intenção. E agora Mefibosete, da terra
terra que emana leite e mel. Já pensou se esse menino tivesse tirado a vida, esse jovem? Meu avô morreu, meu pai morreu, eu sou um aleijado, vou dar fim em tudo. Imagina como ele poderia ter mudado o destino dele de bênção para uma tragédia. Diga para o teu irmão, espere o tempo de Deus. No tempo dele tem mudança, queridos. Talvez você não está vendo pasto na tua frente, mas tinha semente lá em Jerusalém e Deus levou ele. Tem semente de Deus sobre a tua casa e a tua família, e Deus vai honrar cada uma delas. Amém? Dá um aplauso ao Senhor nesta manhã.